montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso, me levam para perto de ti. É verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, declaro, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia! Aleluia! Rompendo em fé! Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Diga com ousadia, eu vou mover no sobrenatural. Oh, eu vou lutar e vencer. Oh, Senhor, eu vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Aleluia. Aleluia, Pai. Cada vez que a minha fé é provada, Me dá essa chance de crescer um pouco mais. essa chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Declara ao Senhor, se diante de mim não se abrir o mar, oh, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Agora com palmas, diga, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Senhor, esse é o teu tempo. Tempo do Senhor levantar uma nova geração. Geração que está vencendo os seus limites. E para a glória do teu nome, rompendo em fé. Aleluia! Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia! Esse é o tempo, é o dia de você romper em fé. Aleluia!
Tu és fiel, Senhor. A tua fidelidade é grande. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Você crê assim? Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Oh, nós te louvamos pela tua fidelidade. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça.
Eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Bom dia, amados irmãos e amigos que estão ao alcance de nossa voz, através desse canal da PIB de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Hoje, especialmente, estamos com a nossa EBD online. Estamos estudando a lição 8, que tem o título de Fidelidade e Comprometimento, e baseada em Juízes, capítulo 3, versículo 7, e capítulo 5, versículo 31. Nós podemos fazer um retornozinho às lições anteriores e nós vamos observar durante todo esse trimestre que nós temos estudado sobre o povo de Israel, momentos de altos e baixos, né? De momentos em que o povo teve apostasia, sofreu castigo, passou pelo arrependimento e passou pela libertação. Todo esse processo o povo já vem passando por um período muito longo. Agora, então, nós vamos estudar sobre os juízes que Deus levantou para a libertação do povo. As lições desse trimestre, elas foram escritas pelo pastor Fábio Martins, que hoje preside a PIB em Jardim Marileia, Rio das Ostras, aqui no Rio de Janeiro. O plano de Deus para o povo de Israel era manter o povo de Israel um povo totalmente monoteísta, um povo que adorasse somente ao Deus verdadeiro, somente ao Deus soberano, que é sobre todas as coisas, o único que é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Mas, no decorrer dos estudos anteriores, no decorrer da história do povo de Israel, vimos que não foi isso que aconteceu. O povo de Israel teve momentos em que se rebelou contra Deus, teve momento em que esqueceu dos benefícios, das bênçãos que Deus havia já derramado sobre eles, né? E esse povo, ele por muitas vezes, desde a saída do Êxodo, ele vacilou para com Deus. Era um povo que murmurava contra Deus. Bastava algo dar errado, algo não estar de acordo como eles queriam, eles murmuravam contra o Senhor. Não é muito diferente dos dias de hoje, né? Nos dias de hoje também o povo cristão também tem esses momentos de vacilo para com Deus. Momentos, muitas das vezes, de murmuração. Quando as coisas estão muito bem, então todo mundo feliz, todo mundo grato a Deus. Mas quando bate alguma dificuldade, muitas das vezes, na nossa fraqueza, nós às vezes pensamos até que Deus esqueceu de nós. Mas, na verdade, somos nós que esquecemos de Deus, porque Deus nunca se esquece de nós. E a lição de hoje, então, vai falar sobre fidelidade e comprometimento com Deus. Deus é fiel e Ele cumpriu todas as promessas que foram feitas
ao povo de Israel durante todo aquele processo, porque Deus é fiel. E nós somos fiéis com o nosso Deus? É algo para a gente refletir no nosso interior, olhar para nós mesmos e pensarmos, eu estou sendo fiel com o meu Deus? Que Ele é fiel com todos nós, Ele não falha, e as promessas dEle todas são cumpridas em nossa vida. O tópico primeiro diz assim, fidelidade e comprometimento, o Espírito do Senhor sobre Otiniel. Eu vou pedir a todos, os irmãos, os amigos que estão nos assistindo, que deixasse a sua revista da IBD, Palavra e Vida, aberta na lição 8, está na página 39. E a sua Bíblia aberta em Juízes, capítulo 3 e 5, que vai ser a base do nosso estudo de hoje. Aqui o autor colocou para nós que o capítulo 3, esse que nós vamos ler daqui a pouquinho, revela que os israelitas se estabeleceram entre as nações sírias a fim de viverem em paz. Mas o povo de Deus, ao se juntar com povos pagãos, muitas das vezes passaram a praticar, ter as práticas do povo pagão. Passaram a praticar as coisas que o mesmo povo fazia. Isso é o momento da apostasia, é o momento em que eles se esquecem de Deus, se esquecem e se afastam do Senhor. Mas vamos ler aqui alguns versículos do capítulo 3. Nós vamos ler até o versículo 7. São estas as nações que o Senhor deixou para, por elas, provar a Israel. Isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra. Pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus, e sidônios e heveus que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal, Hermon, até a entrada de Amate. Estes ficaram para, por eles, o Senhor pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus e amorreus e ferezeus e heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles e rendiam culto a seus deuses. Nesse momento aqui é quando o povo de Deus começa a se juntar com povos pagãos e começar a usar a mesma prática. Foi quando eles deram suas filhas em casamento com homens pagãos e começaram a render culto, então, a eles. O versículo 7 diz, os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto a Baalins e ao poste ídolo. Eu vou dar uma explicação sobre poste ídolo, aqui nesse versículo 7. Aqui nesse momento, aqui nesse período aqui da história de Israel, era um monumento feito pelos cananeus de adoração à deusa da fertilidade, e à deusa mãe. Então, os cananeus prestavam culto a essa entidade, feita por eles. E o povo de Deus se esqueceu de Deus e também começou a prestar culto a esses deuses pagãos, junto com esse povo pagão. O pecado do povo, aqui, baseado no estudo sobre Otiniel, o pecado do povo foi idolatria e a punição. Eles passaram a praticar idolatria, mas foram punidos por Deus. Porque nós lembramos que no estudo das lições passadas, nós estudamos que Deus falou que se eles se desviassem das orientações dadas por Deus ao líder Josué, que eles pagariam por isso, eles seriam punidos por isso. Deus daria o castigo, aqueles povos a quem eles se unissem, seriam seus próprios, dariam a eles mesmos seus castigos. Seriam aqueles que iam maltratá-los, torná-los cativos. E foi exatamente o que aconteceu.
quando eles se afastaram do Senhor e começaram a servir outros deuses, se juntaram a povos pagãos, esses povos passaram então a dominá-los e torná-los então cativos. Eles passaram por uma servidão servindo a esses reis desses povos pagãos. Então aqui o autor da lição colocou para nós que quando Otiniel foi levantado como juiz para libertar o povo de Israel, que antes vivia em paz, mas ao se unir com esse povo, passou a ser servos deles, escravos dele, trabalhar para o rei daqui. Aconteceu na Mesopotâmia. Era o rei da Mesopotâmia que estava tornando o povo, antes o povo de Israel, um povo dedicado ao Senhor, como um povo escravizado. E foram anos de sofrimento, foram anos de servidão, de castigo. Foi o castigo, a punição de Deus sobre eles. Chegou um momento que o povo, já não aguentando mais, aí sim o povo se voltou para Deus. Aí o povo clamou ao Senhor. Não é assim com a gente também? Às vezes, quando a gente esquece um pouco de Deus, a coisa está tão boa, né, que a gente esquece de Deus. Mas quando a coisa começa a apertar, a dificuldade aparece, a enfermidade aparece, as lutas aparecem, parece que não tem saída, nós não temos saída. Aí nós clamamos ao Senhor, aí nós buscamos ao Senhor. E nós temos um Deus misericordioso. A misericórdia do Senhor, ela é infinita, ela se renova a cada manhã. Então, esse Deus misericordioso, Ele não nos criou, não nos formou para sermos derrotados. Foi para a vitória, para sermos vencedores, porque a palavra de Deus diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Então, esse Deus misericordioso levantou juízes, porque naquela época já não tinha mais os reis. Os reis ainda conseguiam, através da guerra, da luta, orientados e protegidos, dirigidos por Deus, libertava o povo das situações. Mas aqui, nesse momento, não havia mais reis. Depois da morte de Josué, seguiu-se os juízes, levantados por Deus. Então, Deus levantou Otiniel. Otiniel era um homem valente, um homem de guerra. Deus levantou para que ele desse a libertação ao povo. Então, aqui, ele era sobrinho e genro de Calebe. Então, aqui o autor colocou que o Espírito do Senhor veio sobre ele. Essa palavra, o Espírito do Senhor, nos dá assim a ideia de que ele foi revestido pelo poder de Deus através do Espírito Santo. E quando o Senhor nos reveste com o seu Espírito, não temos que temer. Nós somos servos do Senhor, nós temos a presença do Espírito Santo em nós, porque quando nós um dia tomamos uma decisão de aceitarmos a Cristo como nosso único, suficiente Salvador, nós recebemos de Deus o Espírito Santo. Ele habita em nós, e é Ele que nos dá força, que nos fortalece, é Ele que nos dá discernimento, é Ele que nos diz o que é certo, o que é errado, é o Espírito Santo de Deus atuando em nossa vida. Mas o Espírito Santo de Deus só atua em nossa vida se nós dermos espaço para Ele atuar. Então, Otiniel aqui foi usado, ele foi ungido pelo Espírito de Deus, e ele, então, as atitudes que ele tomou, as decisões que ele tomou em benefício do povo, vinham unicamente da parte do Senhor. E com isso, então, sob o comando de Otoniel, sobre a direção do Espírito Santo, o povo de Deus usufruiu de uma paz de 40 anos. Olha bem, eles sofreram por 8 anos na mão do rei da Mesopotâmia. Sofreram o castigo, a punição por terem esquecido de Deus, por terem partido para a idolatria. Então, eles foram punidos por Deus. Mas Deus levantou Otiniel, um juiz, para libertar esse povo desse cativeiro, desse sofrimento que eles estavam passando. Foram 40 anos de paz, de bênçãos para aquele povo. Aí, nesse período, foi tudo muito bom. Eles esqueceram de Deus novamente. Novamente, o povo voltou a se esquecer de Deus, voltou a pecar, voltou a praticar o pecado da idolatria, novamente. Vemos aqui, aqui na lição, que fala que o povo
começou a voltar-se a pecar quando se juntou aos moabitas. Os moabitas eram outro povo também pagão. E eles, então, passaram a segunda opressão. O povo passou por uma segunda. Depois de 40 anos de paz, começou tudo de novo, porque a mão de Deus pesou, porque Deus havia alertou lá no passado, lá no tempo de Josué, de Moisés e Josué, o povo foi alertado que se afastasse dos caminhos do Senhor, que se desobedecesse à orientação de Deus, que eles sofreriam o castigo de Deus. Então, Deus estava cumprindo aquilo que Deus falou, que o nosso Deus é fiel em cumprir tudo, tudo. Então, nós sabemos que se erramos, se estamos errados diante do Senhor, nós precisamos fazer como muitas das vezes o povo fez, se arrepender do nosso erro e buscar o perdão do Senhor, e Ele prontamente está pronto a nos perdoar, mas não esqueçamos que Ele sonda os nossos corações, para ver se há sinceridade no nosso arrependimento. E se há um coração realmente contrito, arrependido, o Senhor está pronto a nos perdoar e nos levantar da queda. Isso aconteceu com o povo de Israel várias vezes. Aqui, no segundo tópico, fala da fidelidade e comprometimento, a confiança de Eude. Eude foi um outro juiz que Deus levantou. Interessante que o povo viveu esses 40 anos de paz no tempo de Otiniel, enquanto Otiniel estava vivo. Então, eles estavam em paz ali. Mas Otiniel faleceu, chegou o tempo que ele morreu. E o povo novamente se esqueceu do Senhor. Agora, Deus levantou Eude. Eude foi um homem, um influente também, que Deus levantou como juiz diante do povo, para libertar o povo da opressão que eles sofriam com os moabitas, outro povo pagão que eles se ajuntaram. E ali eles novamente voltaram para a idolatria. O pecado deles foi a imoralidade e a idolatria. Por que imoralidade? Porque eles estavam adorando uma deusa da fertilidade, deuses que praticavam a promiscuidade. Então, o povo de Deus se juntou a esse povo e passou a fazer o mesmo. Idolatria e imoralidade, e a mão de Deus novamente pesou sobre eles. Então, eles foram castigados por Deus, sofreram a punição. Foram 18 anos de sofrimento. Primeiro, com o tempo de Otiniel, foram 8 anos. Aí, 40 anos de paz. Agora, 18 anos de sofrimento. E diante de tanto sofrimento, o povo, mais uma vez, clamou ao Senhor. Clamou ao Senhor pela misericórdia do Senhor. E Deus, nosso Deus, bondoso, misericordioso, olhou para aquele povo com compaixão e levantou, então, Eude, um outro juiz, para lutar pela defesa, para defender, para lutar, para libertar o povo daquele sofrimento que eles estavam passando. Mas não esqueçamos que nosso Deus é bom, nosso Deus é maravilhoso. Nós cantamos, né, que Deus é bom, bom. Nós falamos que Deus é bom o tempo todo, que o tempo todo Deus é bom, e é verdade. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Ele é bom. Mas o nosso Deus é justiça, o nosso Deus é justo. Ele cumpre o que faz, o que Ele fala, o que Ele diz, Ele cumpre. Então, se Ele disse lá no passado que o povo ia sofrer punição, se esquecesse de Deus, aqueles povos que eles deveriam ter destruído, diseminado, naquela época de Moisés, né, na época de Josué, Deus disse que eles deveriam acabar com tudo, destruir tudo, não ficassem com nada que pertencesse àquele povo pagão. Que aquilo tudo teria que ser destruído, queimado, tudo. E o povo também deveria ser destruído. Mas houve um momento em que algumas tribos ficaram com os cananeus, que era um povo que servia a Baal. E ali eles começaram o pecado da desobediência, começaram a se esquecer de Deus. E Deus disse que aquele povo de Canaã, o rei de Canaã, puniu, castigou aquele povo, tornou-lhes escravos.
Depois se juntaram aos moabitas, fizeram errado também. Então, Deus cumpriu a sua palavra. E os moabitas novamente castigaram o povo. O povo ficou ali sendo, servindo, pagando tributos, pagando impostos, pagando tudo para poder sobreviver. O povo de Deus, que Deus separou, que Deus cuidou, que Deus tratou, que Deus desejou o melhor para eles. Esse mesmo povo foi ingrato com Deus várias vezes, assim como nós também somos, muitas vezes ingratos com o nosso Deus. Então, Eude, esse homem, a palavra de Deus diz que ele era canhoto. Então, tem uma estratégia nisso aí. Vamos ver onde que diz isso? Está em Juízes, capítulo 3 mesmo. Mantenha a sua Bíblia aberta aí. Vamos ler os versículos 12 e o versículo 13, que diz assim: tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. Observe aqui que Deus permitiu que o rei dos Moabitas punisse, castigasse o povo dele, o povo de Israel. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel. E apoderaram-se da cidade das palmeiras, cidade que Deus havia entregue a eles. Os moabitas tomaram do povo de Israel. E os filhos de Israel serviram Eglon, rei dos moabitas, por 18 anos. Foram 18 anos de sofrimento. Aí Deus levantou, então, Eudes. E lá no versículo 14 diz assim: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele, enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Olha, eu não vou continuar a leitura, porque eu vou fazer um comentário aqui. Viram que ele era canhoto, então tudo que ele fazia, tudo que ele manipulava, era a mão esquerda que ia primeiro. A direita ele não usava. Mas ele recebeu uma missão. Ele recebeu uma missão do povo de Israel, Eude, recebeu uma missão de levar os tributos, que eles tinham que sempre levar os tributos para o rei. E eles, dos moabitas, eles tinham que ir lá pagar os tributos. Então, Eudes foi escolhido para levar os tributos ao rei. E o rei, a palavra de Deus diz que ele era, hoje nós dizíamos que ele era obeso, era muito gordo. Então, ele ficava mais sentado, ele não levantava. Muito poucas vezes ele se locomovia, pelo tamanho do seu corpo. Mas o que diz a palavra de Deus? Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de um côvado, e cingiu debaixo das suas vestes do lado direito. Observe aí que está a estratégia. Ele só usava a mão esquerda. Por que o punhal estava, então, do lado direito? Se ele teria que puxar o punhal pelo lado esquerdo, que era a mão que ele usava, né? Porque é um canhoto. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon um homem gordo. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei: tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. O rei disse: cala-te. Então todos os que lhe assistiam saíram da sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava assentado, e disse: tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon então se levantou da cadeira. Então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e lhe cravou no ventre. De tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina, e porque não o retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele.
E Eude, saindo por um postigo, passou para o vestíbulo, depois de cerrar sobre ele as portas, trancando-as. Tendo saído, vieram os servos e o rei, e viram, eis que as portas da sala de verão estavam trancadas, e disseram: sem dúvida ele está aliviando o ventre na privada do salão de verão. Aborreceram-se de esperar, e como não abria a porta da sala, tomaram da chave e abriram, e eis o seu senhor estendido, morto em terra. E Eude escapou, enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Observem aqui, houve uma estratégia. Ele botou a arma que ele mesmo fez, o punhal, no lado direito, quando, na verdade, colocaria no lado esquerdo. Mas ele, usando a sua mão esquerda, que era a mão com que ele trabalhava, ele puxou o punhal e atingiu aquele rei e acabou com o rei. Aí alguém pode pensar assim, alguns comentaristas, historiadores, aí até comentam isso, que acham que foi uma atitude um pouco grossa, violenta, sabe? Uma estratégia violenta, mas nós vimos aí que Deus estava presente, porque foi Deus quem levantou Eude para libertar o povo. Então, tudo que Eude usou, a estratégia ou a fala, aquela forma, aquele de dizer que tinha uma palavra secreta, ele tinha uma ação para fazer por intermédio da orientação de Deus. E aquele foi o momento em que ele fez. Eude agiu certo. Ele agiu certo porque ele estava certo, a confiança dele estava em Deus, de que ele estava fazendo um serviço de Deus. Então, quando nós estamos fazendo o serviço do Senhor, nós temos que fazer com ousadia, com fé, de que Deus está presente naquilo que estamos fazendo. Por isso que é importante viver uma vida de comunhão com Deus, para que a gente possa ouvir a voz de Deus, para que Ele possa nos mostrar o que Ele quer de nós, para a gente fazer de forma confiante, como Eude. Eude agiu de forma confiante em Deus, que ele sabia que o que ele estava fazendo era um serviço dado por Deus. O fato de o povo passar por esse momento de servidão, de escravidão, né? de castigo, de punição pelo erro cometido, levou o povo a clamar ao Senhor, e Deus o libertou mais uma vez. E essa libertação, essa paz durou 80 anos. Foram 80 anos de paz. Se com 40 anos eles esqueceram de Deus, 80 anos então, hein? Eles novamente se esqueceram do Senhor. E Deus, mais uma vez, por sua infinita misericórdia, levantou outro juiz, desta vez uma mulher. Nós vamos ver aqui que Deus levantou Débora. Aí a gente fica pensando assim, mas Débora é uma mulher, e Deus usou uma mulher. A mulher naquela época, ela não tinha direito, oportunidade de liderar nada. A mulher não tinha esse direito de liderar. Mas Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas. Ele não deixou de lado Débora por ser uma mulher. Porque Débora, ela já vinha ajudando o povo desta forma, antes mesmo dela ser levantada como juíza por Deus. Débora, de vez em quando, ela sentava-se embaixo de uma tamareira, e ali o povo se aproximava dela, ali o povo ficava em volta dela, pedindo orientação, pedindo ajuda na solução dos seus problemas, daquilo que eles tinham dificuldade em resolver. E Débora, então, pela sua sabedoria divina, pelo amor que ela tinha no seu coração, ela ajudava aquele povo, né, a sair daquela situação. Então, o nosso Deus, Ele não faz acepção de pessoa. Ele usa a mulher, o homem, a criança, o idoso, seja quem for, Ele usa como instrumento seu. Basta que nós estejamos dispostos a ouvir o chamado de Deus, para fazer aquilo que Ele quer que façamos. Então, Débora foi levantada por Deus. E isso foi na terceira opressão
que o povo de Deus passou. Vamos, lá no capítulo 4, versículo 2 diz assim: entregou, porque novamente o povo de Israel fez o que era mal ao Senhor, logo depois que Eude faleceu. Viram que quando Otiniel faleceu, o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. Eude faleceu, o povo voltou a fazer mal o que era aos olhos do Senhor, né? Então, nós vimos aqui que então Deus entregou o Senhor entregou nas mãos do rei de Canaã, que reinava. Sísera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arazote, Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Interessante que é carros de ferro. Os carros de ferro foram as primeiras armas de guerra que surgiram naquela época. Então, nem todos tinham carro de ferro. O povo de Israel não tinha nem experiência de guerra, não sabiam nem lutar na guerra. Quando eles lutavam e saíam vitoriosos, era Deus que lutava por eles. O Senhor, por várias vezes, disse: essa batalha é minha. E Ele fala isso para nós, que essa batalha que nós estamos passando, essa luta que você está passando, essa dificuldade, esse momento de enfermidade, seja qual for o seu momento que você está passando, o Senhor está dizendo: essa luta não é sua, essa luta é minha. Basta você entregar nas mãos do Senhor e descansar. E se submeter à vontade de Deus. Isso nós temos que fazer. Descansar no Senhor, entregar ao Senhor, descansar nele, mas aceitar o que Ele tem para nós. Isso é submissão à vontade de Deus. Então, Deus levantou Débora. No versículo 4 diz: Débora, Deus profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Deus levantou Débora para abençoar aquele povo, trazendo para aquele povo novamente a libertação. E o pecado daquele povo foi ter se desviado do Senhor, foi punido por isso, por 20 anos, e foram libertados por Débora e Baraque. Baraque era um comandante, né, de guerra, era um líder guerreiro. E ele se juntou, foi chamado por Débora para ajudá-la nessa missão de libertação do povo de Israel. A história de Débora é repleta de sabedoria e fé. Aí o autor colocou isso para nós aqui, que antes mesmo dela ser um instrumento de libertação levantada por Deus, né, ela já era consultada pelo povo a respeito dos seus problemas. Foi aquilo que eu falei, ela sentava assim, debaixo de uma tamareira, que é de pé de tâmara, né? Ela sentava ali, o povo então se aproximava e vinha pedir ela ajuda. Diferente dos outros juízes que exerceram suas atividades após a libertação da opressão, Débora, cujo significado do nome é abelha, Débora já exercia esta prática antes da batalha contra os canaanitas. Ela tinha esse dom, sabe? Mas ela tinha um dom de compor poesias. Então, o capítulo 5 por isso que eu pedi que mantivesse aberto suas Bíblias, no capítulo 5 também, fala sobre o cântico de Débora. Ela tinha esse dom de fazer poesias, e ela então fez um cântico guerreiro, que é uma obra-prima da antiga literatura. Interessante que muitos falam que Débora era uma mulher guerreira, mas ela era uma mulher sábia. Eu não digo nem que ela era guerreira, porque ela não foi à guerra. Ela era uma mulher sábia, temente a Deus, pronta a fazer a vontade de Deus e fazer com muito amor, em ajudar as pessoas, em orientar as pessoas. Quem foi para a guerra, ela tanto, não posso dizer que ela seria uma mulher guerreira, que para guerrear, ela chamou Baraque para ir. E ele disse: eu só vou se você for junto comigo. E ela foi junto com ele nessa guerra para libertar o povo de Israel. E vemos aqui, então, que a opressão que durava já 20 anos, eles alcançaram a libertação mais uma vez, porque já não aguentavam mais, então eles clamaram, né, a Deus novamente. Foi quando eles se voltaram para Deus, e então Deus novamente trouxe para eles a libertação através de Débora e Baraque. Foram usados como instrumento por Deus. E a terra ficou em paz 40 anos. Concluindo esse estudo, nós podemos tirar algumas lições para nós.
Primeiro, a fé. A fé de Débora. A fé atrelada à coragem de Débora. Ela nos traz uma lição para nós. Nós precisamos de fé, irmãos. O tempo todo nós estudamos sobre fé. O primeiro trimestre que estudamos o livro de Josué, o período de Josué foi falando sobre a fé. Vários tipos de fé. Mas tudo fé, é só fé. Hoje nós estamos estudando o livro de Juízes, mas nós precisamos manter em prática todas as lições anteriores que tivemos sobre fé, porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé é um exemplo que nós podemos tirar para nós, né, como o recurso para alcançarmos as bênçãos do Senhor. O cântico de Débora foi um cântico de adoração, de louvor. Nós, às vezes, alcançamos a bênção e esquecemos de levantar um cântico ao Senhor, um cântico de gratidão. Então, nós precisamos ser gratos também ao Senhor. Então, nós que podemos tirar para nós, o capítulo 3 e 5 de Juízes, nos traz, assim, lições de quedas, de pecado, de apostasia, de queda, né, sobre a idolatria, mas vem o momento de arrependimento e de libertação. Então, nós, como seres humanos, como carnais que somos também, nós somos sujeitos a pecar, sujeitos a cair, mas nós alcançamos a libertação, levantamos quando nós depositamos a nossa fé em Deus e demonstramos um coração verdadeiramente arrependido, e o Senhor, pela sua misericórdia, nos levanta e nos liberta daquele momento difícil que estamos passando. Então, nosso serviço ao Senhor não depende de uma situação em particular. Débora servia a Deus antes mesmo de lhe ser confiada uma missão. Então, nós precisamos refletir se temos esperado algo acontecer para servir ao Senhor, ou se temos servido a Deus pelo que Ele é. Então, que nós possamos colocar em prática essa lição na nossa vida, que nós possamos servir a Deus não por um cargo, por uma missão que Ele tenha nos dado, mas possamos servir a Deus pelo que Ele é na nossa vida. Que Deus abençoe e que reflitam sobre tudo que estudamos aqui hoje e coloquemos, então, em prática nas nossas vidas diárias. Tudo que se aprendeu
continua sendo Deus. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado pela sua presença entre nós. Te agradecemos porque o Senhor é o nosso bondoso Deus. Em todo tempo, em toda hora, em todo momento, nós podemos contar e experimentar a sua bondade. Ó Pai, receba o culto que a tua igreja oferece a ti. Culto de gratidão, culto de louvor, culto de reconhecimento. Como é bom ter o Senhor como nosso Deus. Te agradecemos e te louvamos no doce nome de Jesus. Amém, amém. É uma alegria, irmãos queridos, estamos juntos mais uma vez para celebrar o nome do Senhor. Que Ele abençoe a sua vida, a sua família e que Ele receba de todos nós a adoração que lhe é devida. Que seja um domingo abençoado para você, para a sua família, uma manhã que já comece no resplendor da glória de Deus. E que todas as coisas continuem caminhando, contribuindo para o seu bem, para o crescimento de todos que estão à sua volta, e que seja um dia especial na presença do nosso bondoso Senhor. Vamos continuar o culto. Eu quero te convidar para lermos as Escrituras Sagradas, o Salmo 104, os versos 14 e 15. A palavra assim afirma: fazes crescer erva para os animais e verdura para o homem, de modo que da terra ele tire o alimento, o vinho que alegra o coração, o azeite que faz reluzir o rosto e o pão que lhe fortalece o coração. Obrigado, Senhor, por tanto cuidado para conosco. E vamos cantar essas promessas que se cumprem, cantando ao Senhor o hino 154 do nosso cantor cristão. Vamos louvar com muita alegria. Do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos no seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. A me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade eu provarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Pai querido,
Pai amado, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Salvador, ó Pai, o nosso Criador. Estamos felizes, ó Pai, aqui na Tua casa, adorando o Teu santo nome, Senhor, e reconhecemos que o Senhor é o digno, Senhor, de todo louvor, de toda honra e de toda glória, Pai. Muito obrigado, ó Pai, porque estamos firmes nas Tuas promessas, porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel para conosco, Pai. Muito obrigada por cada um aqui presente, Senhor, e que o Senhor esteja cuidando de cada um, Senhor, de cada coração, de acordo com a necessidade de cada um, Pai. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos, pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Meus irmãos queridos, vamos ler as Escrituras Sagradas, o Salmo 139, versos 9 e 10. Assim diz a Sagrada Palavra: se tomar as asas da alvorada, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me sustentará. Esse é o nosso Deus, é a Ele que nós adoramos, porque Ele nos sustenta, Ele cuida de nós, Ele tem enviado a sua provisão para os nossos lares, para a nossa família. E quando participamos da dedicação dos dízimos e das ofertas, nós não fazemos como quem nos força a entregar algo, mas nós fazemos como culto, como dedicação, sim, porque entendemos que Deus tem feito tudo por nós e tem nos dado condições de exercermos a fidelidade. Então, enquanto estivermos louvando a Deus com muita alegria, com os dados que estão diante de você, você poderá nesse momento cultuar ao Senhor com os seus dízimos e também com as suas ofertas. Louvemos com alegria e vamos celebrar o nome bondoso do Senhor. O que darei a Ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei
Nós vamos declarar que Deus é Deus, não importam as circunstâncias. Deus é Deus, sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, eu amei. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, eu amei. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Senhor Deus, Tu és Deus, ó Pai, independente das circunstâncias, independente do Senhor dizer sim ou não. Se o Senhor fizer, se não fizer, o Senhor continua sendo Deus e continua sendo o nosso Deus. Porque nós sabemos que a Tua vontade é boa, é perfeita, é agradável, e o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Nós Te louvamos, nós Te engrandecemos, em nome de Jesus. Amém. Quem está diante de você? É a pergunta tema da mensagem bíblica desta oportunidade, neste domingo, nesta manhã, que Deus permite à sua igreja reunir-se para adorar. Salmo 16, verso 8, assim diz a palavra do Senhor: sempre tenho o Senhor diante de mim, não serei abalado, porque Ele está ao meu lado direito. Que linda afirmação e declaração do salmista. Eu quero repeti-la, eu quero ler com você. E se você puder, observando aí a legenda, leia comigo. Vamos juntos ler as Escrituras. Leia você também aí onde você está agora. A Bíblia diz assim: sempre tenho o Senhor diante de mim, não serei abalado, porque Ele está ao meu lado direito.
Meus irmãos, o Salmo 18 é um salmo de confiança, confiança na provisão e na proteção de Deus. O salmista, ele vai começar o Salmo 18 expressando abertamente a sua confiança em Deus e declarando até que fora dele, ele não tem nenhum outro bem. O salmista reconhece, Deus é o seu refúgio, ele se deleita no Senhor, ele tem no Senhor a sua herança. E ele começa então a descrever as bênçãos advindas das mãos de Deus, bênçãos de orientação, bênçãos para quem busca a presença do Senhor. Interessante que no descortinar do Salmo, o salmista afirma que Deus é a sua porção, Deus é o seu cálice. E diz o salmista que as suas linhas divisórias caíram em lugares agradáveis. O salmista, ele vai ter expressão de gratidão, expressão de confiança, porque Deus, ele protege e Deus orienta. Não será abalado. O salmista declara essa sua certeza de não ser abalado, justamente pela orientação do Senhor. Olhando para o futuro, o salmista consegue ver esperança, porque ele declara nesse salmo que Deus não o abandonará no reino dos mortos, e nem permitirá que o seu corpo experimente decomposição. Interessante, o salmista num testemunho vai nos dizer que Deus lhe mostrará o caminho da vida e lhe encherá de alegria por estar na sua presença. Buscar a presença de Deus, andar sob a orientação de Deus, para o salmista é evidência de muita alegria e essa sensação de segurança por estar seguro em Deus. Então o salmo aqui traz isso para a gente. Vale a pena manter-se fiel, vale a pena estar debaixo da orientação de Deus e encontrar alegria na presença dEle. Mas é no verso 8 que nós lemos que o salmista nos presenteia, irmãos, com uma declaração muito especial, digna até de imitação. Ele diz: sempre tenho o Senhor diante de mim. Olha o ideal do salmista que ele compartilha conosco, o grande segredo que ele revela. Todas essas expressões do Salmo 16 estão válidas, fortes, influentes na vida dele, porque ele tem o Senhor diante dele. Essa é a bênção que ele compartilha conosco. Essa é a atitude que devemos imitar, ter como salmista continuamente o Senhor diante de nós. E quero aplicar esse ideal para nós nas seguintes direções. A primeira, ter o Senhor diante de nós contemplando na criação. Deus é tão bom, irmãos, tão maravilhoso, que Ele deixou para nós a beleza da sua criação. A assinatura de Deus está disponível nas suas obras. O ser humano pode perceber em todas as coisas que nos envolvem da criação maravilhosa de Deus, que há um Deus regente, criador e sustentador, e esse Deus criador é o que está diante de nós. Quando nós cantamos hinos tão lindos como o 52 do Inário para o Culto Cristão, que diz: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, os céus, a terra, os vastos oceanos, eu fico a pensar nas obras de tuas mãos. E é claro, a resposta, a alma canta ao Senhor, grandioso és tu. É o que o salmista nos ensina. Ele estava diante do Senhor: eu tenho posto o Senhor diante de mim. É possível ver então a criação de Deus, é possível adorar o Criador, é possível vê-lo diante de nós. Nós temos a bênção, irmãos, de ter o Senhor diante da nossa vida e de aprendermos isso, vendo-o nas suas obras. Que coisa linda é saber de um Deus que criou
todas as coisas e as pôs diante dos nossos olhos, para que, vendo as suas obras, consigamos perceber a maravilha da sua criação e perceber a sua existência, a sua veracidade, e ter sempre o Senhor então diante de nós. Eu tenho posto o Senhor diante de mim, diz o salmista, e a gente pode fazer isso. Nós podemos ter o Senhor diante de nós, sim, irmãos, contemplando a sua criação. Segundo lugar, ter o Senhor diante de nós, buscando-o na palavra. Assim como temos, irmãos, a alegria de ver Deus na criação, temos o privilégio de encontrá-lo na palavra. Quando nos lançamos na palavra, nós experimentamos um grande milagre, irmãos. Ao nos lançar na palavra, nós experimentamos o milagre de ouvir e de ver o Senhor. É uma bênção sem medida, ouvir e ver o Senhor nas Escrituras Sagradas. Que experiência que traz consolo para o coração, que alimenta a alma. Que bênção é saber que a palavra é isso para nós. A palavra alimenta, a palavra fala, a palavra de Deus consola, a palavra de Deus fortalece. Lindo o testemunho do Salmo 19, nos versos 7 a 10. Que testemunho lindo, diz a Bíblia: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Diz o salmista: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. São mais desejáveis que o ouro, sim, do que muito ouro puro, mais doces do que o mel que goteja dos favos. Que maravilha é a palavra de Deus. E nós podemos ter o Senhor sempre diante de nós, na sua palavra. Quando nós vamos à palavra, nós vemos o Senhor. Quando mergulhamos na palavra, nós ouvimos o Senhor. Crente que não quer a palavra, como não querer o seu Deus? Crente que não vai à palavra, não quer ir ao seu Deus. Por isso que nós sempre temos a palavra próxima, a palavra no nosso coração. Nós a escondemos, inclusive, no coração para não pecarmos, como diz o Salmo. Nós queremos a palavra por proximidade, porque na palavra nós vemos o Senhor. Deus se revela a nós através da sua palavra. Nós criamos intimidade com Deus, conhecemos do Senhor, do seu caráter, do seu propósito. Ao mergulharmos na palavra, nós mergulhamos nas profundezas de um Deus inesgotável, que mesmo sendo infinitamente além, permite que nele estejamos e dele conheçamos, e nas experiências com ele desfrutemos das bênçãos que só podem vir da sua presença. Então você pode e deve ter o Senhor diante de você, através da palavra. Mas quero fazer uma terceira e derradeira aplicação. Ter o Senhor diante de nós, experimentando na devoção. Essa, irmãos, é a satisfação que vem de se envolver com o Senhor na prática. A devoção, irmãos, é o dia a dia relacional nosso com Deus. Nós podemos sim ter o Senhor diante de nós na devoção. É por isso que todo servo de Deus deve primar para um tempo devocional diário com o seu Deus. No dia a dia, na praticidade, no envolvimento possível, no tempo que você pode dedicar-se, faça isso. Tenha o Senhor continuamente diante de você, experimentando-o na sua devoção. Faça isso. E como você será feliz? A recomendação do salmista deve ser o nosso alvo. Ele testemunha, ele abre o coração, ele põe-se diante de nós nesse canto. Eu sempre tenho o Senhor diante de mim.
que firmeza. Mas eu quero perguntar, e quem está diante de você? Quem tem esse lugar na sua vida? Se não for o Senhor, outro alguém será. Mais importante, mais correto que alguém possa fazer, é ter diante dele o Senhor. Meu irmão, minha irmã, Ele é o maior bem da nossa vida. Ele é o principal. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso amado. Ele é nosso alvo. Ele é a nossa certeza. Ele é a nossa esperança. Ele é o nosso futuro. Ele é a nossa base. Ele é nosso alicerce. Ele é a nossa consumação. Ele é o Senhor dos senhores e o dono da nossa vida. É Ele que deve estar diante de nós. Ele que deve ser o nosso rei, que constantemente ocupe a primeira direção dos nossos olhares da alma. O Senhor. Ter o Senhor diante de nós. Mas também pode ser que você diga: pastor, eu estou te ouvindo, mas eu nunca entreguei a minha vida para Jesus. Me falta isso. Eu não tenho Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal. Esse é o primeiro passo que você precisa dar. É entregar a sua vida a Jesus e recebê-lo como seu Senhor e Salvador pessoal. É quando você olha e diz: Senhor, eu sou tão pecador, eu sou tão fraco, eu sou tão pequeno, mas eu entrego a minha vida nas tuas mãos, e eu me entrego e eu o recebo como meu Senhor e Salvador pessoal. Entregar a vida a Jesus, recebê-lo no seu coração. Faça isso agora. Eu recomendo a você, eu apelo ao seu coração. Onde você estiver agora, pare e diga: Senhor, eu quero entregar minha vida a Jesus. E diga a Ele: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, e eu entrego o Senhor e reconheço como meu Senhor e Salvador pessoal. Entregue agora a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Faça isso. Se você desejar, põe aí no chat, escreve aí: eu estou entregando minha vida a Jesus. Nós identificaremos você, oraremos por você. Entregue a sua vida a Jesus. Receba-o como seu Senhor e Salvador pessoal. Não perca a oportunidade de se entregar a Ele. Não perca a oportunidade de voltar para o caminho de Jesus. Se você está longe e afastado, ponha o Senhor diante de você. Entregue a sua vida a Jesus. E a você, meu irmão, minha irmã, que já serve a Deus, que já tem Jesus no coração, cuidado, porque muitas coisas poderão chegar para tentar tirar você do foco. Diante de você está o Senhor. Firme-se e faça como o salmista. Firmemo-nos nessa palavra e todos façamos como Ele. Sempre tenhamos diante de nós o Senhor. Ele é nosso maior bem. Ele é a nossa herança. Ele é tudo para nós. Ele é o nosso Senhor. Tenha, portanto, o Senhor sempre diante de você também. Que Deus te abençoe. E que essa canção que vamos louvar agora seja uma oração de todos nós ao nosso bondoso Deus. Amém. Diante do que tu és, trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a ti. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me
Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa, e ofereço a ti. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher da casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, eu te amo, eu te quero, eu te adoro. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Obrigado, querido Deus, pela tua palavra. Obrigado pela tua obra nas nossas vidas. E que coisa boa é ter o Senhor diante de nós. Como salmista, que bênção é termos sempre o Senhor diante de nós. Cuida de nós, Pai. Cuida da tua igreja, do teu povo. Abençoe, ó Deus, a tua igreja também nesse dia, reunida e celebrando também o encontro de casais. Que em tudo, ó Deus, o seu nome seja glorificado. Nós oramos no bondoso nome de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos queridos, estamos encerrando esse culto coletivo online, mas a adoração continua. Hoje à noite, inclusive, às 19h30, estaremos todos juntos no culto da noite. Programação normal, templo aberto, culto presencial, também transmitido. Mas hoje à noite, 19h30, aguardamos você e sua família aqui no templo. Convide visitantes. Vamos estar juntos louvando e adorando o nome do Senhor aqui no templo, hoje à noite. Você que está acompanhando o culto conosco pela transmissão, pela internet, você é convidado também para estar presencialmente conosco. Nosso templo fica na rua Sergipe, número 14, no bairro Vila Nova, aqui na cidade de Cabo Frio. Você é muito bem-vindo aqui. Se desejar, pode acessar-nos também nas nossas redes, no Instagram, PIB Cabo Frio, ou também no nosso site, pibcabofrio.org.br. Vai ser uma alegria também receber você aqui no nosso templo, na nossa casa, e quem sabe já hoje à noite, quando juntos aqui estaremos às 19h30. As atividades da igreja prosseguem normalmente durante a semana. Na quarta-feira, estaremos juntos aqui também no templo, coletivamente. Quarta, 19h30, culto de oração, seguido 20 horas do estudo bíblico. Estamos estudando Gênesis, vamos continuar o estudo bíblico quarta-feira. Será uma bênção estarmos juntos. E meus irmãos, nesta quinta-feira agora, teremos às 18 horas, quinta, dia 24 de agosto, 18 horas, o concílio que examinará o irmão Rafael Carvalho, candidato ao ministério pastoral.
Então a primeira parte é agora, quinta-feira. Vamos orar pelo irmão Rafael. Vamos pedir que Deus o abençoe, o ilumine, o ajude. E a liderança da igreja, os irmãos que puderem, vai ser uma bênção. Os pastores da igreja, aguardo todos aqui, a diretoria da igreja, diáconos. 18 horas, quinta-feira, o exame do nosso irmão Rafael. Que Deus o abençoe e o ajude. Vamos orar por ele. E as demais atividades prosseguem, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Quero lembrar a nossa juventude que no próximo final de semana também tem atividade especial da juventude, o congresso, o acampamento da juventude, de sexta até domingo de manhã. Você pode se informar, se esclarecer ainda mais, se desejar, procurando o pastor Sérgio para receber essas informações. Também quero dizer que no próximo domingo, pela manhã, nós vamos ter a assembleia. É a oportunidade para você pedir carta de transferência para a nossa igreja, profissão de fé, as questões que envolvem também o recebimento de novos membros. Que Deus abençoe, que Deus te sustente, que Deus te guarde, e amparados por Ele, nós vamos prosseguir. Deus abençoe muito a sua vida. Obrigado por estarmos juntos, cultuando o nome do Senhor. E agora que o amor do nosso bondoso Deus, a graça de Jesus e a consolação do Espírito, que sejam sobre a igreja no templo, a igreja nas casas cultuando nessa manhã, a igreja de Jesus onde quer que ela esteja, desde agora e para todo sempre. Amém. Como os 24 anciãos E a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem